você deu esse começo e quando que você começou a ir pra base e pra times mesmo? Quando você viu que ia começar a ser sério, né? Não mais uma brincadeira. Sim. Nas primeiras viagens eu já sofri um baque, assim, né? Então eu fui pra Xerém, fiz teste Xerém, não fiquei. Vim pra Vinhedo, fiz algumas avaliações aqui também, no Desportivo Brasil também não fiquei, né? Então ali eu já pensei, caraca, tipo, tá ficando sério, né? E eu comecei a minha base mesmo fora do Espírito Santo no Primavera, aqui do lado, em Indaiatuba, né? Só que antes eu fui pro Santo André, né? Clube hoje o qual eu sigo. E eu fiz um teste na base ali. E ali na base, poucos sabem dessa história, mas eu fiz um teste, passei, né? E aí era época de carnaval. Então eu era do mundo, loucão. Gostava muito de carnaval, de samba e tudo mais. E aí eu menti pro diretor. Falei poxa, eu preciso ir pegar minhas coisas da escola e tudo mais. Mas era mentira, eu tava indo pra escola de samba, né? E aí o diretor falou bem assim, Ari Mantovani até. Inclusive, e hoje, pô, ele foi um paizão ali na base pra mim, tipo, foi o que me profissionalizou e tudo mais, mas é uma história mais pra frente, né? Ele falou, não, tô tranquilo, então pode ir, não precisa voltar mais. E aí eu falei, não, tipo, vendo que eu tava perdendo uma oportunidade, né, de sair do Espírito Santo, no sentido de, poxa, é difícil um garoto sair de lá do Espírito Santo pra poder, né, ainda mais sem condições, pra poder jogar futebol, tava vindo pra um clube de camisa, no ABC e tudo mais. E então eu perdi essa oportunidade, voltei pro Espírito Santo, pulei o carnaval, né, mas como a gente sabe, uma coisa de um momento não tem a capacidade de cumprir o propósito, né, de te dar um senso de propósito. E aí eu lembro que na janela da minha casa, assim, a gente tinha acabado de mudar, né, e a gente estava construindo a casa da minha família, né. A gente morava numa casa de 2 cômodos e a gente estava indo para a casa do meu avô para poder construir, né, na casa do meu avô, uma casa pra gente, em cima da casa do meu avô. E aí eu lembro que na janela ali, tipo, frustrado, depois de passar aquela euforia do carnaval, aquela parada de momento, eu olhei pro céu e falei bem assim, Deus, se eu for jogador de futebol, eu e minha família te serviremos. E eu tava falando aquilo com uma motivação errada, né? Mas eu tava fazendo uma promessa a Deus e eu não sabia o que viria pela frente, né? Mas eu me lembro até hoje dessas palavras que eu disse para Deus. Eu falei, Deus, e eu não era cristão, mas eu sabia que existia um Deus. E eu falei, Deus, se eu for jogador de futebol, eu e minha família te serviremos. E aí foi que eu ganhei outra oportunidade de vir aqui para São Paulo de novo, aí pro Primavera, e aí foi que começou a minha jornada assim na base. Então, o Primavera foi o meu primeiro clube, assim, né, fora do Espírito Santo, que eu engrenei, assim, na base, assim, para poder ter minha trajetória.